Jornal ABC Entrevista. 8h19, vamos falar sobre a cidade de Santo André. Nós recebemos nesta quarta-feira no Jornal ABC o prefeito eleito da cidade, Paulo Serra, do PSDB. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Conseguiu recuperar as baterias já da intensa campanha do segundo turno, não? É uma parte, né? Uma parte grande. A gente conseguiu descansar um pouquinho e, na verdade, cumpri minha primeira promessa que eu fiz na campanha, que era ficar com a Maria Carolina uns 2, 3 dias, né? A primeira promessa foi para a filha. Para a filha, ela estava com muita saudade e nessa idade, 1 ano e 5 meses, todo dia tem uma novidade, né? Que ela aprende diariamente alguma coisa nova, então foi muito legal. Fazia muito tempo que a gente não ficava 2, 3 dias juntos o dia inteiro e deu uma recarregada assim, mas estamos de volta e com força total. A filhinha, inclusive, que acompanhou o senhor nas votações, né, do primeiro e segundo turno, até reconheceu o pai na urna, na foto, né? É verdade, ela reconhecia o pai em todo lugar, na urna também, né? E foi as 2 vezes, no primeiro e no segundo turno, ela foi junto com a gente. Sempre que a gente pode, né, tira um tempinho para ficar com ela. Paulinho Serra, que foi eleito prefeito de Santo André no último dia 30, com 78,21% dos votos contra 21,79% de Carlos Grana. Queria começar, Paulinho, falando sobre a reunião de ontem, que foi o primeiro encontro de transição, primeiro encontro seu com o prefeito Carlos Grana após o resultado da eleição. Que balanço que você faz deste primeiro encontro e qual a expectativa para todo esse processo de transição até o final do ano? Um balanço positivo do ponto de vista da disposição que o atual prefeito colocou isso para a equipe que ele nomeou, de prestar as informações, de, né, nos deixar muito à vontade com relação a isso. Eu frisei muito a importância da transparência nesse momento, né, principalmente com relação as questões orçamentárias e financeiras. A cidade de Santo André vive talvez a sua pior crise orçamentária da história da cidade, né? Nós vamos ter que ter uma gestão no início do governo extremamente firme, austera, para imprimir um choque de gestão mesmo no início, para colocar a casa em ordem, voltar a pagar as contas dos fornecedores em dia, voltar a fazer a cidade funcionar. Esse é o primeiro desafio. E para isso, nós temos que ter, quanto mais preciso for esse diagnóstico e essa situação real da prefeitura, das secretarias, do ponto de vista financeiro, mais rápido a gente consegue arrumar a casa. Então, o que eu vi, o que foi claro ali, foi esse sentimento de que a primeira eleição acabou, né? Hoje, até pela quantidade de votos, quase 80%, nos dá total legitimidade. E aí, lógico que a gente não vai governar para os 80%, a gente vai governar para a cidade inteira a partir de 1º de janeiro, e que há esse sentimento também de que a disputa eleitoral se findou no dia 30 e daqui para frente nós temos que pensar na cidade, né, como única prioridade para qualquer que seja o partido político. Então, ele colocou dessa forma, e a gente acredita que isso seja transmitido, e na prática também a equipe de transição vai ter acesso a todas as informações que forem necessárias. A semana que vem a gente já vai, a gente fez um requerimento solicitando uma série de informações, e na semana que vem deve ter já uma próxima reunião. Aí a equipe mais ampliada começa a trabalhar, já entrando nas áreas específicas, porque a grande preocupação também, além desse aspecto orçamentário, é a continuidade do serviço, ditos essenciais, né? A cidade não pode parar por conta de uma transição, por conta de uma mudança de gestão, né? Principalmente naqueles serviços mais essenciais. Então, eu acredito que a gente vai ter uma transição muito tranquila e bastante transparente. Te surpreendeu, Paulinho, o resultado da eleição? Não a sua vitória, claro, mas o placar, né? 78,21%, quase 80%. Até para você que, claro, estava otimista com o resultado. Te surpreendeu esse placar tão elástico? Sim, surpreendeu pela diferença, por essa questão que você coloca. É claro que a nossa campanha ela teve
o grande, acho que o maior prêmio da campanha, maior meta que a gente conseguiu cumprir foi resgatar um pouco, não totalmente, mas uma parte da esperança do andreense numa nova gestão. Acho que esse sentimento de esperança foi o sentimento que pautou o nosso sucesso na campanha, né? As pessoas voltaram, pelo menos a grande parte delas, ou de uma forma ainda tímida, mas voltaram a acreditar em algo. E por isso que a gente tem um grande compromisso agora, né? Com muito pé no chão, muita transparência, mas um grande compromisso de fazer com que as pessoas continuem acreditando. Mas sem dúvida nenhuma que quase 80% foi surpreendente, acho que para todo mundo. Eu não tenho problema nenhum de admitir, do mesmo jeito que admitir no primeiro turno, nós tínhamos a convicção de que nós iríamos para o segundo turno, a rua, as reuniões, a todo o que a gente sentia na campanha era extremamente positivo, mas não esperávamos ir em primeiro e com aquela diferença. E da mesma forma, no segundo turno nós tínhamos a convicção de que também, de novo, a cidade nos mostrava que muito claramente que nós estávamos na frente, né? Era muito apoio, eram muitas manifestações, quando a gente andava no caminhão, por exemplo, né? Que a gente rodou a cidade toda por diversas vezes. A gente percebia, né? Mas não com essa intensidade, com 78%, quase 80%, né? Ganhando em todas as escolas, em todas as regiões. O que, repito, claro que nos deixa muito feliz. A missão, do ponto de vista da campanha, da mensagem, foi cumprida, né, na sua integralidade, até acima da expectativa, mas que nos deixa hoje também com uma grande, enorme responsabilidade, né, de fazer uma gestão diferente, não tem, e a gente falou isso muito durante a campanha, não tem nenhuma possibilidade de fazer milagre do dia para a noite. Se eu viesse aqui agora e falar, não, nós vamos transformar a cidade nos primeiros meses, não vou ser leviano, né, a esse ponto, não fui durante a campanha. Eu sei que as pessoas não esperam isso, mas esperam o início de uma transformação, principalmente nessa área da gestão financeira, principalmente na economia, na retomada do crescimento econômico, e fazer a cidade voltar a funcionar minimamente primeiro. Hoje nós temos as demandas aí do dia a dia. Você pega a área da educação, que as pessoas esperam, né? Merenda, uniforme e material didático. Então é muito básico, né? Água na torneira, que foi pauta de toda a campanha, né? Também é muito básico. Mas além dessas coisas cotidianas que são importantes, muito esse sentimento de que a cidade está no caminho certo, está retomando, reencontrou o seu caminho para o crescimento, e esse é o nosso grande desafio. Mas eu tenho certeza, estou muito seguro, nós vamos montar uma grande equipe e eu tenho certeza que a gente vai sim recolocar Santo André. As pessoas, essas que voltaram a acreditar, vão continuar acreditando. E a cidade vai voltar também, como a gente falou muito na campanha, a ser devolvida para as pessoas. As pessoas vão também voltar a usufruir de Santo André, porque esse sentimento do andreense é muito forte. E se a gente fizer uma boa gestão, a cidade volta a usar a própria cidade. E a gente está falando de equipamento público nas mais variadas áreas, né? Dar vida à cidade de Santo André e voltar a ter aquele sentimento de orgulho que é tão importante para a gente manter a nossa cidade. Olha, a gente já tem muita participação de ouvintes. Eu lembro você que está nos ouvindo, que pode mandar mensagem para o 95300-8475. Peço somente que seja uma mensagem por escrito, tá? A gente não está podendo veicular áudio por enquanto, mensagem de voz não é possível. Então mande por escrito que a gente repassa aqui para o Paulinho Serra. Essa entrevista também está sendo veiculada no Facebook da Rádio ABC, que é o facebook.com/Rádio ABC. E na nossa página também, tá lá. Também, para a internet, em qualquer lugar do planeta, né, Paulinho? Vamos ler algumas das perguntas aqui. Vários ouvintes, inclusive, participaram antes da sua entrevista pelo telefone 44359020. A Maria Conceição perguntou sobre o passe livre. Duas questões a respeito de escolas. Primeiro, se o passe livre vai continuar na sua gestão. E ela reclama de segurança na porta das escolas, que na visão dela está muito ruim. Você vai melhorar essa questão? Passe livre vai continuar, né? Nós temos um grande desafio no transporte público, que é
a solução ali do transporte lá do antigo corredor Guarará, que era a empresa Guarará, e hoje está lá num contrato emergencial com a Susan Tour, né, empresa de Mauá, enfim. Nós temos que tirar um caminho para isso. Nós temos uma grande oportunidade agora de qualificar a parte do transporte público da cidade, uma parte importante ali da região da Vila Luzita, que é uma região extremamente populosa da cidade. Mas o passe livre, sem dúvida nenhuma, não há nenhuma possibilidade de reverter. E com relação à segurança, nós temos um programa nós temos sempre 4, 5 tópicos em cada item prioritários, né, em cada política pública. E na segurança, a retomada da ronda escolar, que até hoje eu não entendi porque que ela foi suspensa, feita pela Guarda Municipal, está entre as nossas prioridades. Então nós vamos reimplantar a ronda escolar através da Guarda Municipal. São 250 novos guardas municipais que serão contratados, com 50, 60 viaturas, que retomarão essa ronda e deixarão o entorno das escolas da nossa cidade mais seguros. Paulinho, o Fernando do Jardim Ipanema está preocupado com a iluminação do estádio Bruno Daniel. A promessa do prefeito Carlos Grana é que a iluminação seria entregue ainda neste ano, mas o Fernando disse que duvida aí dessa promessa, que ele tem informação inclusive que todo o processo burocrático demoraria até 4 meses. Quer saber o que você tem acompanhado sobre este assunto, sobre a iluminação, em especial porque o Santo André tem que jogar no estádio no ano que vem, né? Tem essa questão da iluminação que muita gente está preocupada. E ele tem toda a razão de estar preocupado, porque o Santo André subiu em abril, infelizmente algumas medidas não foram tomadas, né? E eu quero deixar claro aqui, muitas vezes nós vamos ter que tratar das coisas com a transparência que o momento e nós acreditamos que tem que ser tratado, e não se trata de caça às bruxas, não se trata de ficar criticando, jogando desculpa. Eu não sou desse tipo, mas tem coisa que tem que ser falada. A prefeitura não tomou as medidas burocráticas, como ele mesmo disse, e ele tem razão. Não vai entregar a iluminação esse ano, então? Nesse ano? Impossível. Impossível. Nós estamos tratando na transição para ver se a contratação, o início do processo de contratação das torres, o problema são as torres. Não há nenhum expediente legal dos contratos vigentes na Prefeitura Municipal de Santo André que permita a compra de torres de iluminação. Não tem problema com relação aos refletores, às lâmpadas, à mão de obra. Isso tudo a Prefeitura tem hoje condição de fazer. Agora, as torres, não há expediente. Vai ter que comprar isso separadamente, fazer um processo separado. E esse processo nem começou. Então, claro que a gente já pôs na transição, e isso vai ser pauta da transição. Se o prefeito começar já o processo, o prefeito atual, talvez a gente consiga de forma rápida fazer. Mas esse ano é impossível. Zé do Capoava quer saber sobre economia. Ele cita aqui 70 mil desempregados em Santo André. Quer saber sobre as suas ações. Você até comentou um pouco isso na campanha, né? Bastante, aliás. Sim. Sobre as ações para trazer empresas para Santo André, fazer as empresas voltarem. E ele pergunta também sobre concursos. Você pretende abrir concursos? Ele cita até um concurso da CRASE, que parece que não foram chamados alguns funcionários, né? Queria que você abordasse essas questões que o Zé do Capoava levantou para a gente aqui, Paulinho. Primeiro, a questão da economia, ela é prioritária. Nós temos que recolocar a cidade num caminho de novo do crescimento. Nós vamos tirar o parque tecnológico do papel, esse é um compromisso, e criar leis de incentivo para que o emprego fique aqui, né? Esse é o primeiro, para a gente parar de perder e retomar e trazer novos empregos. Então, acredito que o parque tecnológico é essa semente que precisa ser tirada do papel para a gente retomar esse caminho. E a prefeitura, como eu disse muito e reafirmo, porque acredito nisso, nós vamos mudar o conceito da gestão para a nossa gestão ser parceira do empreendedor, né? Facilitar a vida de quem quer investir na cidade. Isso é uma questão para a gente essencial. Não tem como a cidade, claro que a gente vai pôr ordem na casa, vamos fazer uma gestão mais eficiente, mais moderna, mas se a cidade não retomar o crescimento, no médio prazo, só a gestão não se sustenta, né? Então, Santo André precisa reencontrar esse caminho. Outra pergunta? Vamos abrir aqui novamente, deixa eu recapitular.
Antes de abrir aqui a pergunta de novo, eu vou aproveitar e passar uma outra pergunta da Kátia. Sobre ele falou dos concursos. Os concursos. Os concursos nós vamos analisar, tem alguns concursos que a gente pretende manter e chamar. Mas nós temos uma questão orçamentária que é um limitador hoje. Né? Então nós vamos analisar um por um e a equipe técnica, a questão da necessidade. Né? Como a gente vai reduzir também o número de cargos comissionados, porque dentro desse pacote nós vamos enxugar, reduzir secretarias, né? Nós estamos preparando aí uma reforma administrativa para que a gestão seja mais eficiente e a cidade retome a sua capacidade de investimento em serviço público. Cada concurso vai ser analisado individualmente. A Kátia, aproveitando essa questão de concurso, ela pergunta sobre as intenções para o funcionalismo na gestão Paulo Serra. Eu emendo aqui, complemento a pergunta da Kátia, em meio a essa crise econômica e essa tentativa aí de enxugar a máquina, há espaço para aumento dos salários dos servidores em 2017, Paulinho? Claro que a gente vai ter que discutir isso, mas em cima da pauta concreta, após assumir a prefeitura. Né? A gente não tem ainda fechada a dívida que nós vamos assumir, a dívida diária, não é a dívida com a Sabesp, não é a dívida de precatório. Nós temos uma dívida que a gente chama de uma dívida cotidiana de fornecedores usuais do dia a dia da prefeitura, que é a maior dívida de todas as cidades do ABC. Né? A gente ontem já ouviu números em torno de 300 a 400 milhões de dívida, o que pode sacrificar muitos das políticas públicas que nós gostaríamos de implementar no primeiro ano. Agora, o prefeito da capital já falou que ano que vem não tem aumento para servidores, né? É um caminho. Agora, a gente vai dialogar muito com os servidores, vamos ter toda a mesa de negociação, porque nós precisamos dos servidores da cidade, nós vamos valorizar muito o servidor de carreira. Nós temos grandes técnicos, nós queremos retomar um programa de formação dos servidores de forma muito intensa. Né? Nós vamos abrir a discussão para a questão do plano de carreira. Né? Nós temos que quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras aí que foram implantadas e não muda essa estrutura administrativa de Santo André. Né? E a questão da reposição, do aumento, enfim, da forma que você quiser chamar, que são coisas diferentes, mas né, do reajuste, ela vai estar na pauta agora, dentro de uma situação possível de ser implementada. Né? O início, o primeiro ano, é um ano de sacrifício para todo mundo. Né? Para nós também vai ser. Desde que tenha uma pauta, uma agenda positiva e um compromisso de uma parceria com o servidor, o Instituto de Previdência, nós temos um compromisso com o servidor, né, de retomar algumas questões do Instituto importantes. Então nós vamos precisar muito desse apoio aí do servidor público de Santo André. Mas a discussão vai ser de forma muito madura. Né, de novo, o orçamento vai ser um limitador. Até quando, até onde vai ser um limitador? A gente vai iniciar esse debate, esse diálogo em janeiro. E ainda aproveitando o gancho do assunto funcionalismo, o Aguinaldo Souza do Parque Erasmo Assunção manda um abraço ao prefeito eleito. Ele gostaria de saber quanto à assistência médica dos funcionários públicos. Ele deseja saber se haverá mudanças para melhorar o atendimento, porque ele reclama aqui que tem houve essa mudança aí na questão do atendimento e o pessoal tem que ir para São Paulo para ser atendido e não tem mais a disponibilidade no ABC como tinha antes. Vai ter alguma alteração na sua gestão? Ele tem razão, realmente é um absurdo. É o Instituto de Previdência, que eu disse aqui. Nós temos o compromisso de colocar o Instituto de Previdência para ele ser gerido pelos servidores. Uma lista tríplice, e os servidores podem até numa eleição escolher o gestor. Até porque o Instituto de Previdência ele não é um serviço público para a cidade, do ponto de vista conceitual. Ele é um instituto que atende os servidores, ativos e inativos. Claro que é uma parte importante, é um equipamento importante. Mas quem tem que cuidar é justamente quem usa. E aí as decisões vão partir da própria categoria. Né? O compromisso que a gente assumiu na campanha, e nós vamos cumprir os compromissos, é justamente do Instituto ser administrado por um servidor de carreira da Prefeitura de Santo André. Mas mudança na assistência médica não dá para garantir. Dá porque a partir do momento que os próprios servidores tocarem o Instituto, isso é uma das prioridades para eles. O que eu estou dizendo é que assim, nós queremos interferir muito pouco nesse sentido. Né? Por quê? Porque o Instituto é deles. O Instituto é do servidor.
E quem pode escolher, quem pode direcionar, quem pode levar o Instituto para a melhor prestação de serviço para os próprios servidores, são eles, é a categoria, né? Eu quero repetir, o Instituto de Previdência, ele não cumpre um papel de um órgão público para toda a cidade. Ele cumpre um papel importante, mas é para uma parte específica da cidade. O munícipe que não é servidor, que não tem nenhum parente servidor, que não tem nenhuma relação direta com a prefeitura, ele não usa do Instituto para qualquer que seja a assistência. Essa assistência médica que você colocou é importante, mas ela diz respeito aos servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal. É bastante gente? Claro que é importante, são as pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Mas é nessa linha que a gente quer trabalhar, né? Já que é o servidor que usufrui, é ele que tem que nos ajudar a cuidar, inclusive a conduzir isso. Se os próprios servidores, isso apareceu muito na campanha, né, querem mudanças na questão do atendimento médico, eu também acho que deve ter mudança, principalmente com relação à rede, que tem que ter a rede conveniada de hospital da cidade, para não obrigar o servidor de Santo André a ter que ir para São Paulo ser atendido. Agora, quem vai tomar essa decisão são os gestores que vão ser escolhidos pelo próprio servidor. Alexandre da Vila Luzita te parabeniza pela vitória e ele pergunta: você recebeu apoio de outros candidatos, como Ailton Lima, Solidariedade, e Rafael Daniel do PMDB no segundo turno. Qual será o papel deles no seu governo? Olha, todos aqueles que acreditaram e que acreditam no projeto, que tiveram uma participação direta e efetiva, eles também vão agora nos auxiliar a tirar esse projeto do papel. O formato, o espaço, essa questão ela é uma discussão posterior. O que a gente tem de desafio agora é desenhar essa nova gestão do ponto de vista do conceito e desse modelo mais enxuto, mais eficiente, consumindo menos dinheiro público para manter a máquina e mais dinheiro público para investir na cidade, né? E a partir desse desenho, as pessoas, de acordo com o perfil, com a capacidade técnica, com a disposição, vão se encaixando, né? Não há nenhum compromisso do ponto de vista, esse vai ali, o outro vai aqui, o partido tal tem tal espaço. Isso não existe, não existiu na nossa campanha, né? O que há, sim, os bons quadros da cidade vão ser utilizados, quadros técnicos, quadros políticos, porque eu não acredito num governo que seja puramente político, mas também não acredito num governo que seja puramente técnico, só técnico, né? O modelo que funciona, e a história mostra isso, é justamente o casamento do técnico com o político. Um precisa dar suporte para o outro, porque o técnico precisa do político e o político precisa do técnico, e vice-versa, né? E essa integração que faz uma gestão funcionar, né? E com metas. E aí, dentro desses critérios de meta, de satisfação, de melhoria da qualidade do serviço, que todas as figuras políticas e não políticas da cidade que tiveram essa disposição vão nos ajudar a fazer essa nova gestão. Prefeito, a ciclofaixa de lazer que funciona aos domingos na região central, na perimetral e em outras vias também, foi implementada enquanto o senhor estava na Secretaria de Mobilidade Urbana, é uma iniciativa positiva, mas que sempre tem questionamentos a respeito dos valores, né? Que nesse ano chega aí a 5 milhões de reais ao valor do contrato em 2016. Sim. O contrato vai vencer justamente em janeiro, seu primeiro mês de governo. O que o senhor pretende fazer a respeito da ciclofaixa? A ideia é continuar? A ideia é mudar o modelo? Ou pode entrar, por conta de toda essa readequação e economia de recursos públicos, a possibilidade de a ciclofaixa ser suspensa para economizar dinheiro? A gente não pensa em suspensão pelo seguinte, né? Eu sempre ressaltei isso aqui. O recurso da ciclofaixa, ele não pode ser utilizado em outras políticas. Então, se não for utilizado na ciclofaixa, ele pode ser utilizado apenas para campanha de educação no trânsito e sinalização. Não dá para a gente pegar o recurso que é utilizado na ciclofaixa, que é vindo do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, que é recurso que vem das multas de trânsito. A gente não pode usar para fazer creche, a gente não pode usar para asfaltar a rua, a gente não pode usar na manutenção da cidade. Então é um recurso que é carimbado e que o uso desse recurso é extremamente limitado. O que a gente pretende fazer na ciclofaixa? Rever trajeto, rever horário, fazer com que ela fique melhor ainda.
Mas com preço menor, ou não necessariamente? Isso automaticamente vai reduzir o custo. Então vai ter redução de trajeto também? Não. Talvez a redução do horário. Uma das reclamações que eu me deparei muito na campanha não é nem com relação ao custo e nem com relação ao equipamento, porque o equipamento tem uma aprovação alta dos usuários. Por exemplo, com relação a ele passar do meio-dia e meia, e no domingo desse horário em diante tem um certo fluxo de veículos que as pessoas estão indo almoçar, e normalmente o domingo muita gente almoça fora de casa, e que aí com a ciclofaixa indo até 1h30, chegou aí até as 2 horas, se eu não me engano, no início, isso atrapalha muito o dia a dia, o trânsito no domingo. E a gente fez a pesquisa, isso ainda quando eu era secretário, e percebeu que das 11h30 em diante cai muito o movimento, que o pico da ciclofaixa é entre 9h30 e 11h30. Então, adequando tudo isso, causando o menor impacto negativo para quem está lá se deslocando. Tudo bem que é domingo, as pessoas não devem ter pressa, é um dia mais tranquilo, mas quanto menos impacto negativo tiver, melhor para o equipamento. Até porque nós temos pedido para ampliar a ciclofaixa, levar a ciclofaixa para os bairros. E o projeto inicial, eu quero resgatar aqui, era de interligar o Parque Pignatari, levar lá para o 2º subdistrito, chegando no Parque Celso Daniel, no Parque Central e até, quem sabe, o Parque da Juventude, tia. Então, nós vamos avaliar todos os projetos possíveis de ser implementados. Agora, qual é a nossa grande aposta? O patrocínio. Mais do que reduzir trajeto ou horário, mais do que tentar fazer um valor unitário mais enxuto, e a gente vai tentar, torcer para que o país saia da crise e ajudar, e quem sabe a gente não consegue fazer com que a ciclofaixa seja patrocinada. Eu quero repetir uma coisa aqui: o quilômetro da ciclofaixa de lazer, o quilômetro é o mesmo valor do quilômetro em São Paulo, que é um sucesso lá desde a gestão Serra Kassab. A diferença é que em São Paulo o Bradesco que paga. E aí ninguém discute, porque não é dinheiro público, Agora não tem muito segredo. Aquela operação de montagem, desmontagem, colocação, monitor, bandeira, primeiros socorros, o carro de apoio, tudo isso tem um custo. Perder um equipamento, ou deixar de ter um equipamento por falta de algum ajuste operacional, e principalmente o Brasil saindo da crise, retomando aí, e o ano que vem tem uma perspectiva, você sabe disso, de um ano melhor do que foi 2016, quem sabe com o novo governo a gente consegue também retomar esse diálogo para abrir aí para patrocinadores que nos ajudem a manter esse equipamento. Durante a campanha o senhor fez duras críticas à forma de condução do prefeito Carlos Grana a respeito da situação do transporte público, em especial na Vila Luzita. O Expresso Guarará faliu, Suzantur entrou no lugar de forma emergencial. De forma prática, o que vai acontecer a partir de janeiro de 2017? O senhor pretende romper o contrato com a Suzantur? O que vai mudar para quem usa ônibus na região da Vila Luzita? O que vai mudar é que a gente quer fazer uma contratação definitiva, e exigindo desse novo contratado colocar uma concorrência na rua, como a gente diz, o mercado, e exigir todas as questões que na Vila Luzita e naquele terminal e naquele modal de transporte as pessoas exigem. Pontualidade, ônibus novo, ônibus acessível, acabar com aquele problema do estacionamento dos ônibus na via, não ficar mais as pessoas dentro do terminal 40, 50 minutos esperando. Mas o contrato com a Suzantur dura 180 dias. Esse contrato vai até o fim? Ou o senhor pretende romper isso antes? Não, o contrato, ele automaticamente, com a licitação na rua e com o resultado da licitação, ele é rompido. Ele não há uma obrigatoriedade. Aliás, o Tribunal de Contas indica que quanto antes a licitação, porque o emergencial é precário, ele é provisório. Como o próprio nome diz, ele só serve para atender ali uma emergência, Ele não pode se tornar definitivo. Então, quanto antes a gente conseguir colocar essa concorrência, essa licitação na rua, melhor para a cidade, melhor para o usuário e até do ponto de vista legal, Quanto antes a gente retirar esse caráter emergencial, porque o transporte, ele afeta demais a vida das pessoas para a gente ter uma questão provisória, como está hoje lá.
Não há nenhum compromisso da empresa hoje com a qualidade. Por quê? Porque ela não sabe nem se vai ficar. Não é uma operação barata, não é uma quantidade de ônibus pequena. A minha crítica, e a gente fez mesmo, é porque eu não acredito que uma empresa como a Guarará quebre do dia para a noite. E a minha crítica foi no sentido de fazer essa mudança em pleno processo eleitoral vigente. Por que não esperou mais 2 meses? Será que a Guarará, de repente, em uma semana, uma empresa que tem lá 15 anos, quebrou, faliu? Eu nunca vi isso. E esse é um processo que já vinha, se houve uma deterioração econômica da empresa, a SA Trans, que é a nossa empresa pública de transporte, deveria já ir monitorando e dando condição para a empresa continuar até que uma concorrência fosse aberta. Uma concorrência pública, transparente, uma concorrência que desse acesso a todas, e não de forma emergencial. O atual prefeito sempre disse, todas as empresas foram consultadas. Claro que foram. Mas você acha de verdade que alguma empresa vai colocar um monte de ônibus lá sem ter nenhuma perspectiva de ter a operação por uma quantidade de tempo que faça esse investimento retornar? Você acha que a empresa vai colocar a cara dela lá para ficar 6 meses e depois ir embora? Então é nesse sentido que a gente critica e mantém essa crítica. Eu não faria o que foi feito. Respeito, mas eu não, se eu fosse o prefeito, eu faria de forma diferente. Edneide Rossi manda mensagem pelo WhatsApp da Rádio VC, deseja para você uma boa administração, Paulinho. Obrigado. E faz 2 questões. Primeiro, ele quer saber da duplicação do viaduto de Bichamas, quando vai sair do papel, se vai sair do papel na sua gestão, e também questiona a situação do Céu das Artes do Jardim Ana Maria, que virou uma novela, que até hoje essa obra não foi inaugurada. O prefeito Grana disse, inclusive até na rádio mesmo, que a empresa que estava fazendo a obra abandonou os serviços, que ia chamar a segunda colocada para tentar finalizar a obra, mas enfim, a obra continua parada. A de Bichamas e Céu das Artes do Jardim Ana Maria. Paulinho? O A de Bichamas vai sim sair do papel na nossa gestão. Esse cronograma, então, esse cronograma de obras com muita responsabilidade e transparência, eu prefiro dialogar com a cidade após a gente tomar pé real da situação econômica da cidade. Não dá para chegar aqui e falar, vai sair no primeiro ano de governo. Não vou cometer essa responsabilidade. Agora, nós vamos colocar a casa em ordem para tirar o A de Bichamas no papel na nossa gestão, nos 4 anos. Todas essas intervenções estruturais, nós queremos apresentar logo no início do governo um calendário de ações que vai ser o nosso plano de metas. A cidade vai saber como, quando. Hoje, de novo, não vou cometer essa responsabilidade. Agora, e com relação à Ana Maria, eu vou ter uma reunião já na próxima semana com a Caixa Econômica Federal para tratar da retomada do desembolso da Caixa, porque o Céu das Artes é um equipamento financiado pelo governo federal. A empresa, não é que a empresa abandonou, Thiago, não é isso. A empresa não recebeu e não aguentou manter a equipe na obra sem receber. Agora, a empresa, na verdade, ela declinou. Ela falou, nesse ritmo de pagamento, eu não compensa eu terminar a obra. E agora, realmente, tem que chamar a segunda colocada, vai ser pauta também desse processo de transição, se vai ser agora nessa gestão que vai chamar, ou se vai deixar para a gente chamar. Mas o principal é a retomada do investimento pela Caixa Econômica Federal através do governo federal. Nós temos que criar um fluxo novo de pagamento, criar um novo calendário e fazer com que essa obra seja entregue o mais rápido possível para a população. Quanto o senhor pretende economizar cortando secretarias e comissionados, prefeito? Dá para ter uma ideia? É difícil, a gente não vai cortar só isso. O choque de gestão é muito mais amplo. Nós temos alguns números iniciais, mas eu prefiro aqui aguardar aí até o final de dezembro para fazer isso de forma oficial. Não está definido ainda quais secretarias são cortadas ou fundidas, pelo menos o número de secretarias que serão reduzidas, isso também não? Não está. É um conceito de governo, de gestão. A gente está estudando caso a caso. Algumas secretarias elas não podem ser fundidas para não perder nenhum recurso federal, estadual. Então nós estamos estudando caso a caso das secretarias para ter, como eu disse,
a grande inovação é fazer um governo mais enxuto e mais eficiente. É fazer com que o governo não seja o dinheiro que você que está em casa paga de impostos, de IPTU, de ISS e de outros impostos, não seja usado apenas para manutenção da própria máquina, para não ser só uma grande folha de pagamento à cidade, né? Para que a cidade retome a sua capacidade de investir. E quando eu digo investir, é colocar a manutenção da cidade em dia. Quando eu digo investir, é fazer um planejamento para conseguir tirar o Adib Chamas do papel, né? Quando eu digo investir, é retomar a ronda escolar. Quando eu digo investir, é equipar a nossa guarda municipal, investir de novo na qualificação do servidor, para a gente ter um prestador de serviço de mais qualidade. Então é isso, né? É retomar o crescimento da cidade. Para retomar esse crescimento, com o dinheiro, a cidade retomar a sua capacidade de devolver esse recurso que ela arrecada em serviço público, no dia a dia das pessoas. As pessoas têm que voltar a perceber que a cidade está funcionando. Esse é o nosso grande desafio. Dá para adiantar pelo menos alguma secretaria que a gente tem certeza que vai ficar e outra que vai sair? A Secretaria de Educação vai ficar. Educação, saúde, finanças. Então, mas qual vai sair? Não dá para saber. Não dá para saber. Perfeito. A Maria de Utinga está perguntando aqui sobre a fundação do ABC. Ela disse que ouviu alguns boatos durante a campanha de que o senhor romperia o contrato com a fundação do ABC e algumas pessoas seriam mandadas embora, embora. Qual é o seu plano para a fundação? Até ainda nessa linha de economia, talvez revisar alguns contratos, o contrato com a fundação da ABC. O que vai ser feito a respeito? Não há nenhuma possibilidade e a gente, né, de novo, nós temos muita responsabilidade com a cidade de rompimento. Não há nenhuma determinação nesse sentido. Mas os contratos, não só o da fundação, como conceito também da nova gestão, nós vamos rever todos os contratos. Rever, modernizar, enxugar, fazer de novo, fazer uma gestão eficiente. Tem muito contrato, e aí eu não vou nem entrar no aspecto ético de se tem, não tem, a questão de denúncia para cá, denúncia para lá, que aparece de monte. Mas não é nem essa o nosso foco. Nosso foco é fazer mais com menos. Nosso foco é fazer a prefeitura funcionar. E nesse sentido, é que a fundação faz parte desse pacote, porque é um contrato enorme, um contrato de quase 300 milhões por ano, e precisa passar por uma auditoria sim. De novo, Thiago, não é caça às bruxas, não se trata disso, mas se trata de tornar a gestão mais eficiente. O Fernando do Jardim Ipanema está só complementando aquela questão da iluminação do Bruno Daniel. Ele só quer saber se até o dia 29 de janeiro, que aí é o início das competições, se essa iluminação pode ficar pronta. Pela sua avaliação, também não dá tempo até 29 de janeiro. Olha, Fernando, com muita sinceridade, não é impossível, mas é improvável. Se o atual prefeito começar já essa contratação, e nós vamos cobrar isso já na transição a partir de segunda-feira, a gente começa, ganha algum tempo aí. Se deixarem pra gente apenas em janeiro contratar, aí é impossível em 30 dias. Para ele ter uma ideia, o prazo de entrega das torres é de 30 dias. Depois que fizer a concorrência, que é um pregão, é simples, não é uma licitação, precisa de, mas tem um prazo burocrático. Tem um prazo burocrático. Depois de assinar o contrato, a partir daí está valendo esse prazo. Então, é bastante difícil, bastante preocupante com relação a 29 de janeiro. Bastante gente participando. Maurício, do bairro Sacadura Cabral, manda mensagem pelo WhatsApp perguntando sobre o conjunto habitacional da rua Guabiroba. Ele diz que a obra está parada há mais de 4 anos. Pergunta se o senhor sabe o que aconteceu com esse conjunto, se o senhor chegou a acompanhar, Não, diretamente não. O que a gente tem de informação, e agora na transição nós vamos ter a informação precisa, é que também a questão da Caixa Econômica interrompeu o fluxo de pagamento. E aí a Secretaria de Habitação não conseguiu dar continuidade. Mas agora a gente vai ter todas as informações. Ok. Prefeito, ano que vem a tarifa de ônibus sobe em Santo André? Não há nenhuma, da nossa parte, não há nenhum estudo nesse sentido. Até porque hoje o sistema de Santo André, como ele está instável, porque parte importante do sistema está funcionando de forma provisória,
não há como discutir tarifa com o sistema funcionando da forma que está. Tem um ouvinte que não se identificou, o telefone de final 1076, ele pergunta sobre saúde pública. Ele disse que o PS Central está um caos, sem vagas, pessoas nos corredores, e ele disse que é possível ser feito, né, se é que é possível fazer alguma coisa nesse período de transição para melhorar essa situação. Infelizmente, no período de transição, ainda quem responde até 31 de dezembro é o atual secretário, é o atual prefeito. A gente pode cobrar, já estamos cobrando, mas infelizmente a gente sabe que vai ser muito difícil ter alguma mudança do ponto de vista da gestão da saúde nesse período. A gente vai imprimir um novo ritmo, qualificar o atendimento, humanizar o atendimento, fazer com que as 33 UBS funcionem, priorizar o término do Hospital da Vila Luzita e do PA Bangu, imprimir um novo conceito de saúde na cidade, mas isso a partir apenas de janeiro, infelizmente. Aliás, falando no Hospital da Vila Luzita, quando é que o senhor pretende entregar? A prefeitura tem dinheiro próprio para finalizar essa obra ou depende de um empréstimo? Depende de recurso externo. Pode voltar a ter colocando ordem na casa, né, Thiago? Não é do dia para a noite. Agora, assim como a Adbichamas, assim como essas intervenções que demandam obra, nós vamos ter um plano de metas para ser apresentado para a cidade. Eu quero repetir, a cidade vai saber exatamente aonde a gente quer chegar, o prazo que a gente quer chegar, mesmo que seja aqui para assumir um compromisso de inaugurar o Hospital da Vila Luzita em 2018, que não é o ideal, a gente sabe da demanda, mas, de novo, a gente quer e vamos fazer um governo extremamente transparente com as pessoas. As pessoas vão saber aonde a cidade, para onde a cidade está crescendo, para onde ela vai se desenvolver, para onde vai ter um equipamento novo. E mesmo que a gente tenha que esperar mais um pouco, mas tirar essas obras do papel, com toda a transparência a gente vai tratar. Alguns ouvintes reclamaram muito, Paulinho, das regiões de divisa, que é um problema geral em todo o ABC, na verdade. Sem dúvida. Né? A Noema, por exemplo, reclamando da área de divisa, a Elair também da Vila Floresta. Quer saber como é que vai ser isso? Por exemplo, na divisa com São Bernardo, o fato de ter um colega do PSDB vai facilitar essa discussão nessas obras e intervenções nas áreas de divisas, que normalmente são um pouco abandonadas, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai... Eu deixei um projeto que, infelizmente, não foi dado continuidade, e agora a gente vai retomar isso da época que eu era secretário, que chama Cartão de Visita Andreense. Era um projeto justamente para requalificar as divisas da cidade, as entradas de Santo André, né, entradas e saídas. E agora, essa pauta eu vou levar para o consórcio, assim que o consórcio for restabelecido, né, com as novas gestões, porque isso tem que ser tratado naquele âmbito, no âmbito regional. Né? Tem vários outros temas de caráter regional, mas sem dúvida nenhuma que a qualificação das nossas divisas faz parte, e para a gente isso é prioridade. No caso de Santo André, o projeto, inclusive paisagístico, urbanístico, está praticamente pronto. Né? Basta um pouco de investimento, boa vontade e iniciativa. Terezinha do Parque Novo Oratório, manda um bom dia para todo mundo, manda um abraço para você, Paulinho. Diga a ele que o segundo subdistrito está contando com a sua atenção para esta região tão esquecida, e conte comigo. Abraço da Terezinha. Um abraço para Terezinha, nos encontramos ontem, inclusive, e o segundo subdistrito nós temos um grande compromisso, realmente de fazer com que a manutenção, o tratamento das ruas, o tratamento dos equipamentos, o acesso seja priorizado. Né? Nós só precisamos devolver a ele o tratamento que ele sempre deveria ter tido, não é nada demais, né? As pessoas lá ainda falam, hoje eu vou para Santo André, né? Quando vem para o centro da cidade. Então, integrar ele e fazer com que essa região da cidade se sinta também com a importância que ela merece. Então, esse é um compromisso. Eu tive uma votação lá espetacular, agradeço muito, quero aproveitar aqui a audiência de vocês. Lá tivemos acima de 80%, né, em algumas escolas 83%, 84% dos votos. Então, nós temos mesmo uma grande gratidão e um compromisso com aquela região da nossa cidade. O senhor citou aí o consórcio intermunicipal, que vai definir em janeiro, além provavelmente da tarifa de ônibus, quem vai ser o próximo presidente. Paulinho Serra pode ser o futuro presidente do consórcio nesse ano de 2017? Não. Não. Descartada a possibilidade. Descartada. Uniformes, prefeito. Vamos falar de educação rapidamente. O que muda na sua gestão? Essa mudança já vai valer para 2017 ou só 2018? Porque também é uma grande reclamação que a gente ouviu ao longo deste mandato de atraso de entrega de uniformes. O que vai ser alterado? É uma tratativa já da transição também. Nós estamos avaliando, né, junto com a atual equipe, para
verificar a possibilidade de já entregar em 2017, mas o nosso compromisso é para 2018. Né? Não há tempo hábil, se nada for feito desde já, não há tempo hábil para janeiro colocar também uma concorrência na rua e entregar os uniformes no começo do ano. Isso é fisicamente impossível. Né? Agora há na transição algumas pautas e essa questão do uniforme faz parte disso, para a gente tentar, juntamente com a atual administração, deixar a questão do uniforme bem encaminhada para em fevereiro a gente entregar. Se não for possível e não houver da atual gestão também essa disposição, o nosso compromisso a partir de 2018. Já encerrando esse bate-papo com o prefeito Paulinho Serra, últimas perguntas. Ayrton Marques pergunta novamente sobre a Susantur. Ele fala sobre a questão das plataformas, né? Porque os ônibus que não têm aí a altura adequada para ser usados na plataforma, se você pretende exigir que a Susantur faça essa adaptação, isso já faz parte da próxima licitação? Já vai fazer mesmo parte da próxima. Nós temos lá uma situação, as portas dos ônibus no lado esquerdo do ônibus, que é somente em Santo André que isso existe. Então as empresas têm dificuldade até para comprar o ônibus. O ônibus ele é feito praticamente sob medida, porque é invertido, né? Você pega na capital, nas grandes cidades, Curitiba, que tem esse modal de corredor que chega a equivaler até a um BRT, e não existe dessa forma, né, no lado esquerdo. E aqui em Santo André é assim. Então as exigências, toda essa modernização, por isso que eu disse que é uma grande oportunidade. E a gente quer fazer dessa oportunidade um serviço de transporte melhor para a população. Duas últimas perguntas. Penúltima, tem um ouvinte de telefone final 0229 que fala sobre a demora do SAMU em atender a população. O que o senhor pode fazer a respeito disso? Se vai ter um investimento, talvez para a compra de ambulâncias, para melhorar essa demora, porque SAMU é urgência, né? Tem muita ambulância parada, né, por falta de manutenção, então nós temos que qualificar. Isso faz parte dessa qualificação da gestão que a gente quer fazer e de novo, né, é relativamente simples, mas é colocar para funcionar o que existe. Né? Falei muito isso durante a campanha e reafirmo aqui, o SAMU não pode ter 20 ambulâncias na cidade e 10 estarem sempre paradas para manutenção. Né? Essa agilidade depende também dessa quantidade que tem disponível, então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. E o ouvinte João Duarte pergunta sobre portal de transparência, que o senhor citou aí que seria criado o maior portal de transparência do Brasil. Quando será implantado? A partir de janeiro. A gente já começa a trabalhar a partir de 1º de janeiro. Não é só o portal da transparência, tá? É muito pouco. O portal da transparência de Santo André não é dos piores, também não é dos melhores, mas é um portal que atende aí a lei, né? E tem lá as informações, não dá pra gente ficar criticando por criticar, mas a gente quer ampliar as ferramentas hoje que existem para o cidadão ter acesso, né, como o dinheiro público, o dinheiro dos impostos está sendo investido na nossa cidade. E nessa linha que a gente quer criar não só o portal, mas outros mecanismos de controle da sociedade com os gastos públicos. Prefeito Paulo Serra, quero agradecer a sua presença nos estúdios da Rádio ABC nesta quarta-feira, agradecer a todos os ouvintes que participaram. A gente tentou ler aqui o máximo possível de perguntas, a gente até esticou um pouquinho dentro do ABC em Dia, mas tem muita questão ainda que ficou pendente e com certeza o Paulinho vai voltar outras vezes para responder esses questionamentos. Registro também aqui a participação do João Valdez, da Vila Alzira, que manda abraço para você, desejando um bom mandato, e vários outros ouvintes que também mandaram mensagens. Boa sorte, prefeito, nesse período de transição e durante todo o mandato também. Quero agradecer a você, todos os amigos aqui da Rádio ABC, e dizer que a gente vai precisar e vai usar muito aqui desse microfone para falar com a cidade. É muito importante a questão dessa comunicação, e aí tem que ter uma diferenciação de comunicação e propaganda. Né? A cidade, eu quero enfatizar isso. O nosso grande desafio é fazer com que a cidade volte a acreditar na própria cidade. E para isso a gente precisa ter uma gestão que se comunique, que dialogue, que fale a verdade para as pessoas e que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo no poder público, que tem influência no seu cotidiano. Né? Então tem muita coisa que a gente não vai conseguir realizar do dia para a noite. Mas com a mesma transparência de sempre, nós vamos estar aqui, nós vamos responder, nós vamos dizer o que é possível, o que está sendo feito, e vamos traçar assim, um plano de metas, uma nova gestão, dar uma cara nova
para a administração de Santo André, e a cidade, eu tenho certeza, vai voltar a crescer. Então, nós vamos precisar muito de vocês, muito desse microfone, muito desse canal aqui com o Cidadão, e sempre que chamado, eu estou à disposição. Esse microfone estará aberto sempre para a sua participação, prefeito. Boa sorte. Mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que acompanhou esse bate-papo. Siga na sintonia da Rádio ABC. Está chegando o ABC em Dia, com muita informação por aí. Amanhã, o Jornal ABC está de volta a partir das 7 da manhã. Valeu pela audiência. Um abraço. Tchau.